Viu? Vai parecer só ela. Como pode? O TikTok sempre dá. Sempre dá alguma coisa, né? Pronto. Vai aparecer aqui, liga Pronto. lá. Aqui a gente tem 28 pessoas. Nossa, então vamos começar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já ia dar uma travada, já ia direto pro boa noite. Bem-vindos, pessoal, ao nosso 6º episódio. Ainda sobre saúde mental, né? Que se a gente for entrar no assunto saúde mental aqui, vai ter assunto pra gente falar até ano que vem, mas não, a gente vai falar só esse mês ainda. E mês que vem? Não. Esse mês que vem. Estamos hoje numa pausa no meio da quinzena, porque temos um convidado muito especial que já vamos apresentar e tivemos que se adequar à agenda, né? Que é muito concorrida. Que é muito concorrida, é. Então, o nosso assunto de hoje é a saúde mental. Quando começar na terapia? Quando procurar ajuda? Não sei se vocês que estão aí acompanhando a gente fazem terapia, se quiserem já ir falando com a gente aí, fazem, não fazem, já fizeram, não gostam, passam longe. Então, esse é o momento. E a gente começa com uma pergunta muito bacana. Eu tô com o meu roteiro aqui tentando ler de longe, mas eu vou trazer ele mais perto. Eu fiquei nervosa por causa do convidado. E a pergunta é no começo só, depois. É porque a Stephanie nunca deixa eu falar palavrão. Daí se eu começasse já ia dar uma. E nem beber cerveja, que não pode. É Não, chá. nem vou falar nada, né? Vai. Então, vocês já se perguntaram se vocês precisam de terapia? Alguém aí já se perguntou? Já pensou em fazer? Ou já pensou, não, eu nunca vou fazer? Então, a gente trouxe alguns sintomas, né? Para quem está nos ouvindo, alguns sintomas emocionais que levam geralmente as pessoas a fazer terapia. Medo, carência, sensação de abandono, a ansiedade, que acho que é a que mais pega geral hoje com a galera, né? Atualmente. Muito estresse. A gente até conversou esse dia sobre o estresse, né? Na segunda-feira. Não, retrasada. Semana passada eu fiz a sobre gente tá yoga. fazendo. Nós estamos bem. Sobre os relacionamentos que podem ser difíceis, relacionamentos em casa, com a família, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos, relacionamento com o trabalho. Quando a gente fala em relacionamentos, a gente engloba tudo isso. E até a depressão, né? E até muitas vezes as pessoas elas acabam indo para o suicídio. Então, são vários os aspectos, desde uma ansiedade que dá uma coceirinha ali na mão, que dá uma dorzinha de cabeça, que dá uma coisinha básica, até o mais sério ali, que no caso seria o suicídio, né? Os transtornos, né? Isso, E a Stephanie daí vai trazer um pouquinho sobre os transtornos físicos, né? Porque quando a gente fala em saúde mental, a gente não fala somente do lado emocional, né? Quando a gente para pensar na nossa saúde física, a gente tem que sempre lembrar que ela está completamente ligada com a mental, né? É um reflexo. Começa tudo na mente. Isso. Então, se você estiver muito estressado, isso vai te trazer dificuldade para dormir. Se você não dorme direito, você vai começar a se sentir extremamente cansado, vai sentir tudo isso no físico, pode gerar dor de cabeça, pode gerar, enfim, N fatores, né? A gente vai ter... Queda de cabelo. Queda de cabelo. Inclusive, eu descobri que até o cabelo branco, ele pode vir... Tá relacionado Tá relacionado também com o estresse. Eu não sabia, eu achei que o cabelo branco, ele era derivado só da idade. Não. Pois então, era uma Por coisa que que eu não tem gente sabia. tão nova que já começa a aparecer? Por que as pessoas relacionam com o cabelo branco com se estressar? Às vezes, você nunca viu assim, não. o meu irmão, por exemplo, verdade, tem 3 filhas. Eu vou ficar com o cabelo branco logo, porque vai se estressar com as meninas. Então, eu sei dos vendedores que ficam careca do estresse. Também, queda de cabelo. Ou a unha quebrar, ficar fraca. As manchas também as na manchas pele, na né? pele. Problemas no couro cabeludo. Coceiras. Sério? Sim, até a psoríase. Tu me lembrou da dermatite. Dermatite Se a gente estiver falando alguma coisa errada, tu pode corrigir. Mas a princípio é mais ou menos... Aquelas dermatites que você se coça inteiro, às vezes está relacionado com o emocional. Feridas na boca, você pode ganhar aquelas feridinhas. A herpes, né? Ela pode ser do estresse também. A psoríase, ela é mais comum, eu acredito. Principalmente na parte do couro cabeludo. Mas se a gente for pensar também a gastrite, por exemplo, também. São outras doenças ali do corpo que a gente tem. A gastrite está completamente relacionada com essas questões da saúde mental. O câncer.
Pega É uma verdade. uma doença, né? Que é o mal do século que as pessoas dizem. Tá relacionada à saúde mental das É pessoas. extremamente relacionado. E muitas pessoas ignoram, né? Acham que, eu tô estressada, eu vou tomar um remedinho e tá tudo bem. Quando às vezes esse remédio ele acaba só mascarando esse problema que fica ali escondido, né? E eu acho que isso vem desde criança. A minha filha é muito ansiosa, vou tacar um remédio nela. Ou, é bobagem, não tem por que Maracujá se Joinville. estressar. Maracujá Joinville. E quando ela crescer, ela vai ficar bem. Só que isso vai criando todo um. Como é que eu posso Vai dizer? acumulando, Vai né? acumulando, todo um acúmulo, né? E depois isso vai estourar quando ela for mais adulta. Sim, eu acredito, não quero falar besteira, mas eu acredito que já é comprovado, né, que essas doenças são psicossomáticas. Ela falou bonito Você agora, sabe né? Sim. é comprovado, né? Então, e assim como já é comprovado também que ajuda no tratamento por exemplo, do câncer, quando a pessoa está fazendo terapia, está lidando com com as Sim, questões emocionais porque dela. pega muito emocional, né? Só que o que que a gente escuta a maioria das pessoas falar hoje em dia, né? Terapia é bobagem, eu não vou gastar dinheiro com isso, porque eu tô jogando meu dinheiro fora. Às vezes vai num terapeuta a primeira vez, tem uma má experiência e fala, não, eu não quero fazer isso. É a mesma questão que a gente falou sobre a meditação, sobre a yoga. A pessoa vai uma vez, tem uma má experiência ou não tem a experiência do jeito que ela achou que seria e ela não quer mais. E depois não tem Cristo que coloque na cabeça que aquilo ali vai ser bom pra ela, né? Mas essas pessoas ainda elas chegam no ponto de ir. Só que eu acho que mais acontece ainda são as pessoas que não têm nem coragem de ir buscar. É porque Porque às já vezes tem tem na mente medo. que não Às vezes tem medo do julgamento. também. Se eu for De ser procurar um fraqueza. terapeuta, vão dizer que eu sou fraco, vão dizer que eu sou louco. Eu Uhum, não tenho dinheiro pra isso, né? também. A gente escuta São bastante, eu não todas tenho crenças dinheiro, eu não tenho limitantes, tempo, né? E as exatamente. próprias crenças limitantes que estão relacionadas à saúde mental, porque muitas dessas crenças é que fazem com que a gente adoeça. Então, se você quiser fazer as honras de apresentar a nossa convidada, Então, a gente convidou hoje para participar do nosso podcast o Antônio. Pode apresentar seja como bem-vindo, Antônio ou você Antônio. prefere aqui lá? Antônio. O Antônio vai falar um pouquinho. Acho que ele se apresenta, né? Vai ficar mais bonito do que eu falar, já que ele fala tão bem. Pode se apresentar. Bom, primeiramente agradecer o convite das meninas, estar aqui hoje presente, né, falando desse assunto. Para mim, claro, trabalho com isso, né, sou suspeito a falar, mas um dos mais importantes da atualidade. Eu vi vocês comentarem antes ali que o câncer, né, ele já foi eleito com a doença do século, só que agora nós estamos na fase da saúde mental, a doença, saúde mental, né, no caso, doenças aí mentais, elas já estão ultrapassando as outras doenças como o câncer, né? E sim, as doenças mentais agora, vocês podem perceber que vem sendo falado bastante aí, as empresas, o governo, né, federal recentemente aprovou uma lei chamada Lei NR1, então caso você não saiba ainda, pergunte, inclusive dentro de uma das empresas hoje que a gente tem no grupo, né, é uma das empresas que cuida de implementação da NR1, para vocês terem ideia. Então, a gente está muito por dentro de como essas questões estão afetando as pessoas, né? Mas eu até vou falar para as meninas aqui, em outro momento eu volto aqui, me comprometo a voltar aqui com vocês para falar, por exemplo, só sobre NR1, né? Olha só. O que é isso, para começar? Norma Regulamentadora 1, que trata da questão dos riscos psicossociais nas empresas. Ou seja, agora, você que é funcionário, né, talvez os empresários talvez não vão gostar de mim aqui nesse ponto, apesar que o maior beneficiado, né, são os empresários. Né? Porque hoje, por exemplo, o que essa outra empresa do nosso grupo faz? A gente encontrou uma forma de transformar o que, né, é considerado risco, o que é considerado prejuízo, o que é considerado aí uma perda, quando se trata de lei, porque você tem que implementar, tem que, enfim, né, tratar ali, a gente transformou em lucro. Então, mas eu não vou trazer isso aqui agora, que não é hoje o assunto. Então, mas depois você pode entrar em contato com as meninas, que a gente pode conversar mais a respeito. Mas você que é funcionário, por exemplo, então já fique sabendo que agora tem essa lei, certo? Que agora as empresas, elas são obrigadas, por lei, certo? A implementarem aí formas de
tratar, de cuidar, certo? De prevenir doenças mentais dentro do trabalho. Olha que coisa importante, é um avanço muito Isso grande. é muito bacana. Tá bom? Então, voltando para cá agora, né? Para essa questão de hoje. Então, poxa, terapia, né? Eu nem me apresentei, né? Eu já comecei a falar. Eu pensei! Mas é assim, a gente vai embora, Bem-vindo ao nosso nervosismo inicial. Geralmente eu não tenho o hábito de ficar Se apresenta. me apresentando, né? Mas assim, brevemente para vocês saberem, né, sobre o meu trabalho. Então, como eu já falei, tem algumas empresas, uma delas é a Quiloterapias, que é por ela que eu fui convidado pelas meninas aqui hoje, certo? Então, a Quiloterapias a gente trabalha sim com a parte de terapia, psicoterapia, né? A parte de vivências, né? A parte de desenvolvimento pessoal, treinamento, formações também, tudo voltado ao nosso autocuidado, ao nosso autoconhecimento, ao nosso desenvolvimento, certo? Então, assim, dentro formações, aí a gente teria que ter uma live só para falar A gente vai ficar até amanhã. das formações, né? Porque já fazem muitos anos, né? Você que é terapeuta está assistindo, talvez você já faça, se você não faz, a primeira recomendação que eu deixo. Não para de estudar. Não para, porque a área de saúde mental, de saúde emocional, ela é vasta, ela é infinita, certo? Quantos Mas anos aí- você já está na área? 10 anos. 10 anos? 10 anos. E quantos clientes você já teve? Quantas pessoas você já atendeu? Olha, de atendimentos, digamos, a pessoa que só fez uma consulta ou fez uma sessão e esporádica, eu não tenho. Agora, de casos, né? O que é o caso? A pessoa chega com uma questão lá, por exemplo, um problema relacional, e ela foi seguir o processo até finalizar, ou seja, até resolver. Então, casos resolvidos são mais de 3 mil. Nossa, bastante. Né? São mais de Muitas 3 mil. Ou pessoas seja, pegar a ajudadas. pessoa do ponto A e levar ela até o ponto B. Né? Que essa parte é o que eu conto. Né? Ajudar a atravessar o rio dentro do barquinho. Exatamente. Né? Então, assim, Construir a ponte. construir a ponte é a pessoa que tem que atravessar. Né? E hoje, qual que é o que as pessoas, quando elas vêm até você, quando elas vêm até na Quiloterapias, qual que é o motivo principal, assim, da busca pela terapia? Eu sei que são muitos, né? Mas, assim, se tu puder citar 2, 3 principais, assim, para o pessoal entender o que tá pegando mais hoje. A gente estava até conversando aqui antes, né? E existem... Explicar essa questão é extremamente complexa. Né? Eu sempre costumo dizer que, assim, ó, principalmente se você, por exemplo, também é terapeuta e está assistindo, você já deve ter percebido que eu chamo de blocos de estudo. Né? Eu chamo de blocos de estudo. Mas, nesses 10 anos aí, eu vou colocar aqui dinheiro, em primeiro lugar de tudo. Aí o pessoal, pô, mas o que dinheiro tem a ver com terapia? Aí eu te pergunto uma resposta, né, retórica aí. Por que o dinheiro não teria a ver com terapia? Né? Então, o que acontece? As pessoas, muitas vezes, a maioria, é o caminho natural. A pessoa tenta resolver a questão financeira dela com o próprio dinheiro. E o problema financeiro não se resolve com o próprio dinheiro. A não ser que você tenha muito dinheiro. A não ser, claro, mas assim, ó, mas qualquer pessoa bem-sucedida, inclusive, você vai perceber que aquela pessoa, ela tem uma saúde emocional, ela tem um entendimento, uma área mental. Quando a gente fala de mentalidade, não é a mente resolvida, não é a pessoa totalmente curada, mas aquela área dela, digamos que refere financeiro, está resolvida, ou, né, enfim, naquele sentido ali. Porque até isso é complexo de falar, está resolvido, mas resolvido, o que é resolvido? Resolvido para uns é ganhar 4 mil reais por mês, resolvido para outros é ganhar 4 bilhões. Né? Sim, é uma Então, resolução. então tudo tem, processo. sabe? Por isso que eu digo que é sempre complexo, que é outra questão também importante. As pessoas sempre buscam a resposta definitiva. Poxa, mas para minha questão, o que seja, né? Por exemplo, os motivos mais buscados aí, dinheiro, como eu já falei, relacionamento está sempre em pauta, né? Aí, E são duas coisas que estão muito interligadas, né? Porque a maioria dos problemas relacionais estão ligados com os problemas financeiros, né? As chances dos casais darem, por exemplo, relacionamento amoroso, a chance de um casal dar certo se ele tiver uma boa condição financeira aumenta muito, né? Do que se tiver... Aumenta, né? E aí, claro, isso daí abre dois... Vamos pegar só
Na verdade, um está ligado ao outro, né? Aqui já tem uma chave para vocês. Uma coisa está ligada à outra. Campo relacional com o campo financeiro, certo? E vice-versa, né? E cada uma dessas áreas, elas abrem um abismo de coisas que precisam serem olhadas. Não é simples, né? Então, às vezes a pessoa vai buscar terapia, ela acha que em uma sessão vai resolver. Eu falo, ó, sinto muito, se ninguém te avisou ainda, né? Uma dúzia, Parece, pelo menos. parece engraçado, mas não é. Tem gente que fala, chega lá pra mim, pelo menos já sou sincero. Eu não vou, desculpa, eu não vou te atender. Por quê? Essa questão aqui que você está trazendo não é algo que a gente vai resolver dentro de 2 meses, 3 meses, 6 meses, né? Até porque, quando a gente, vamos lá, vamos falar a respeito de uma questão que está ligada a um trauma ali. E esse trauma, você não olhou ele, um trauma da sua infância, você está aqui hoje, por exemplo, com 40 anos. Você já está, sei lá, 30 anos com aquele trauma, você quer resolver em 6 meses? Desculpa, não dá, entende? Essa é a realidade. Poxa, mas então quer dizer que todo mundo vai ser igual? Não. Cada pessoa é uma pessoa. Pode ser, eu já atendi vários casos assim, e a pessoa vem numa única sessão e naquela única sessão ela já está lá, ter aquela abertura de percepção, de consciência, e falou, caramba, era isso daqui o tempo inteiro. Eu costumo dizer que é o quê? Quando a pessoa tem um problema, é o elefante branco que está na frente dela, ela não consegue enxergar, né? E aí, claro, meu papel ali é auxiliar essa pessoa, uma das coisas, a enxergar, né? Falo porque hoje, como terapeuta, eu não trabalho apenas por dentro de uma linha de conhecimento. Eu desenvolvi meu próprio método terapêutico, onde aí eu uno, né, várias sabedorias, vários conhecimentos, várias formações, porque também foi outra expertise, outra percepção que eu tive ao longo dos anos. As pessoas, quando elas chegam, independente da questão, não é apenas um conhecimento que vai auxiliar. Inclusive você que está nos assistindo aí, né, que era uma das perguntas aqui, poxa, mas eu fui na terapia, fui um terapeuta, eu não gostei daquela, né, da terapia, eu achei chato, né? Inclusive já aconteceu, acho que contigo já aconteceu? Comigo já aconteceu. Comigo já aconteceu também, de ir numa primeira sessão e dizer, não, Deus me livre, não quero esse negócio. Só que vocês têm que entender o seguinte, que é uma coisa muito importante, pessoal, isso é extremamente importante. Existem N abordagens, existem várias e várias e várias abordagens, vocês têm que buscar aquela que fica melhor para você, aquela que faz mais sentido, certo? Eu já perdi a conta de quantos terapeutas eu conheci. Sabe? E aí que tá, não se trata que o profissional, às vezes, poxa, como já recebi reclamação, o profissional ele é ruim. Não necessariamente tem que perceber que abordagem que ele está trazendo ali. Né? Não bateu o santo. A pessoa que não bateu o santo. Mas também, né? às vezes, também, trazendo para um outro lado, o profissional também depende do profissional, ele tem que perceber que talvez aquela abordagem não vai dar certo com aquela pessoa, com aquele determinado paciente. Eu acho que aí entra uma questão... Tem essa questão também. Tem também. Mas eu acho que tem uma questão, por exemplo, assim, eu já estudei para ser terapeuta. Talvez ainda não é a hora de seguir por esse caminho, eu preciso praticar muito mais a minha paciência para isso. Mas nos estudos que eu fiz dentro de alguns cursos, esses cursos de internet, o que eles passam? Tu estuda 3 folhas e amanhã tu já pode começar um atendimento? Eu juro pra ti, Antônio, é isso? Não, eu já... Não, tem. Assim, ó... Eu já fiz cursos assim também. Exatamente. Já fiz curso online que tinha acompanhamento, que tinha videochamada. Então, assim, ó, a gente tem essa consciência de que não funciona desse jeito. Sim. Então, eu não vou ir lá e vou ler 2 páginas e amanhã já vou sair atendendo pessoas. Mas, com certeza, tem pessoas que vai lá, faz 2 horas de curso e sai atendendo as pessoas sem nenhuma responsabilidade. Então, é muito importante, quando você for procurar uma ajuda terapêutica, dá uma pesquisada sobre, pede indicação. Não vai no primeiro que aparecer porque é mais barato. Porque nesse caso, o barato pode sair caro, né? Às vezes vai acabar... É que nem tentar comprar as dietas pela internet, que nunca vão funcionar. Não, e assim, ó, vai depender muito também, porque eu já tive, alguns anos atrás, fazia com psicóloga do plano, por exemplo. Gostava, daí ela saiu, mudou, não consegui me adaptar com nenhuma outra.
pesquisei no Facebook, que tinha lá um grupo. Não, é sério, no Facebook apareceu um monte de gente. Aí achei uma por telefone, não deu certo naquela determinada ocasião, mas ela ficou no mesmo grupo que eu. Uns meses fechei com ela. Eu fiz atendimento com ela por 2 anos Olha e foi muito bom. Foi uma profissional, assim, 10 vezes melhor do que aquelas que eu fazia pelo plano, que eu fazia presencialmente. E ela cobrava um valor bem acessível É também. que talvez nesse tempo ela foi estudando. Ela foi se aperfeiçoando, Isso, enfim, ela era séria com relação ao trabalho dela, né? Então mas eu acho que vai muito da afinidade. Vai muito Tu da tem afinidade. que sentir. E eu acho que tem uma questão que também é bem relevante, que o Antônio sempre fala, para você ajudar alguém, você tem que estar bem, né? Você tem que estar bem. Não adianta eu ir querer ajudar uma pessoa que é extremamente ansiosa se eu não consigo lidar com a minha ansiedade. Então tem que estar bem, pelo menos naquele quesito, né? Vamos pegar naquele quesito para poder atender alguém naquele quesito Pra também. tu poder gerar o exemplo. Não só do exemplo, né? Mas senão daqui a pouco vai virar uma conversa e os duas estão ali se apoiando em vez de você estar dando apoio. Sim. Então, por exemplo, né? Hoje vamos trazer até essa questão que a Indianara trouxe, a Stephanie também, muito importante. É uma coisa que o pessoal acaba ficando às vezes chateado comigo, mas é o seguinte, essa é a realidade, certo? Que eu vou trazer para você aqui agora. Você que é profissional da área terapêutica, certo? Eu faço uma pergunta para você. Como que você atende as pessoas com terapia e você não faz terapia? Não existe. Ponto final. Você pode ter o direito para total opinião de você falar o contrário. Mas é o seguinte, sabe por quê? Porque assim, o que acontece? O que acontece? Você precisa entender que você também é um ser humano. Você também passa por problemas. E se você é terapeuta, por exemplo, eu nem acabei até agora não falando. Até agora eu não falei. Ainda bem que eu não falei que eu vou virar terapeuta, né? Já, senão daqui a pouco assim, não, pessoal, cadê a tua terapia? Pra vocês entenderem um pouquinho, poxa, né? Porque o pessoal não conhece, né? Mas vamos lá. Desde a parte de psicanálise, formação neuropsicanálise, respeitando todo o tripé psicanalítico, abordagens, especializações, diversas abordagens psicanalíticas, treinador de inteligência emocional, palestrante também, né, profissional. Eu trabalho com toda essa parte, desde o treinamento ao desenvolvimento, a parte terapêutica de inteligência emocional. Terapias do contexto ancestral também é uma coisa que eu fui me especializar muito profundamente, porque onde eu consegui alcançar melhores resultados nos clientes, né? Então eu lembro que na época foi assim, eu investi uma casa, né? Uma casa boa ali para estudar, por exemplo, terapias que vêm de culturas ancestrais ali, voltados ao desenvolvimento da alma humana, resgate da alma humana, por exemplo, né? Especializações com o Dr. Gabor Maté, atualmente, para vocês entenderem, é o melhor especialista em traumas emocionais do mundo, certo? Então, já estudei também formação com um cara chamado Tony Robbins, então vocês também talvez já tenham ouvido falar, né? Já foi considerado várias vezes consecutivas o melhor terapeuta do mundo, né? Então, assim, nesse universo aí, várias coisas, então desde a parte também, que fui começar a falar, tem muita coisa, né? Vamos ver se tem meia hora ainda. PNL, hipnose, processo Dickens também, processos terapêuticos, né? Então tem, assim, uma porrada de formações, de prática naturalmente, porque não adianta só ler, né? E respeitando todo o processo de desenvolvimento ao que hoje eu cheguei, no que hoje eu tenho meu próprio método, né? Então o cliente vem hoje, eu não tenho só uma abordagem terapêutica, né? Eu crio a abordagem terapêutica para o cliente, é diferente, né? Ou seja, algo para que aquela pessoa consiga ter um formato, um ambiente onde ela consiga se abrir, onde ela consiga soltar, onde a gente consiga fazer o que eu chamo de trabalho arqueológico emocional, né? Outra formação é a parte de engenharia emocional também, né? Eu sou o único engenheiro emocional do sul do Brasil formado, certo? Então, assim, tudo isso é investimento, tudo isso, né, é processo terapêutico, porque antes de eu estar falando aqui, passando para vocês, foi onde eu comecei a desenvolver as compreensões.
cara, eu preciso também olhar para mim. Eu preciso também, sabe, me desenvolver, Sim. certo? Curar os meus traumas. Curar os meus traumas, né? Tá, e aí? Você com toda essa bagagem, desculpa te cortar, toda essa bagagem, todos esses conhecimentos, você chegou num ponto assim, caraca, curei tudo, agora tô Aí suci. aí tem um ponto principal que vocês precisam entender. E se alguém falar o contrário disso aqui, fiquem de olho. Fiquem de olho. Ela se não alguém falou falar o nada sobre contrário. ameaça. A palavra não pode, ameaça pode, viu? Não vai chegar. Olha só, o que eu estou falando aqui agora é polêmico, né? Não vai chegar o momento que você vai chegar e vai dizer: agora eu pulei tudo. Sabe por quê? Sabe uma das coisas que eu aprendi com o professor doutor Gabor Maté? O seu trauma tem função na sua vida. Todos, aí é que tá, não. Vão ter os traumas que te impulsionam, que te levaram a você se tornar a pessoa que você é hoje, se você é uma pessoa legal, né? Brincadeira, né, pessoal? Mas vocês estão entendendo, né? Mas, você tem problema financeiro, você não consegue se relacionar com ninguém, você acha que o mundo é um lugar hostil, que você, mas eu não gosto de socializar porque, sabe, tudo é horrível para você. Talvez você deva se olhar, talvez você deva ver algumas coisas dentro de você, talvez você deva retornar à sua infância. Aliás, se eu for trazer aqui, né, vamos colocar assim, lugares para você visitar internamente, são vários. Aí entra outra coisa. Mas tudo volta para a infância? Nem sempre. Mas tudo é meu pai e minha mãe, como eu vejo falar, o que eu mais vejo na internet, né? É engraçado, mas é que assim, as meninas que eu já estava falando aqui antes, né? Eu falei Por quê? isso hoje pra ela. Eu acabo trazendo coisas, né? Por ter desenvolvido, estudado várias outras vertentes, eu gosto dessa pluralidade, que é justamente para quê? Para não ficar, às vezes, com conhecimento fechado. Eu vou dizer assim, você que está aqui assistindo, certo? Vamos lá, vou pegar um conhecimento também extremamente sagrado, que eu gosto muito, eu também trabalho com essa parte, constelação familiar. Beleza? Agora vai lá. Por acaso, você já ouviu alguém dizer, porque você não prospera porque você tem um problema com seu pai. E se você não arrumar um problema com seu pai, você não vai prosperar. A gente escuta Tem muito isso. 50 mil posts na Mas sabe o que internet. acontece? A pessoa está errada? Não, a pessoa não está errada, só que ela não tem conhecimento ainda macro do problema, certo? Ela está dentro, trazendo viés da constelação. Só que aí, como é que você vai perceber? Eu trabalhei a constelação, fiz já algumas, me trabalhei ali naquele campo, mas não destravou ainda. Deixa eu te falar. Essa parte com o seu pai é uma parte apenas. E nem sempre quer dizer que você... porque é muito fácil. Você não tem resultado, e aí outra coisa que as pessoas, né, de outras áreas acabam não gostando de mim, né? Aí... eu falo o seguinte, se você vem para terapia, você tem que ter resultado. Ponto final, acabou. É verdade. Certo? Você não vai me pagar para você sair pior, você não vai me pagar para você, depois de, 6 meses, 1 ano de terapia, você não melhorou nada na sua vida, tem algo errado. Sabe? Ou comigo, terapeuta, ou com você. Só que lá na minha metodologia, né? Já esse problema ele está Comigo já não é. Não seria nessa questão, né? Mas o que Eu que faço acontece? terapia, não é comigo. Não, eu sou um bom terapeuta, eu te garanto que o problema não vai ser eu, né? Não seria essa questão. A questão é a seguinte, com a minha metodologia, por exemplo, né? Não quero vender nada para ninguém aqui, não é isso. Até porque tem as duas aqui, né? Recebi porque já foram, né? São clientes minhas aqui também. Então, depois pode falar para vocês, certo? O que acontece? As observações, o observar da caminhada terapêutica de cada paciente. Então, o terapeuta ele tem que estar atento a isso, né? E muitas vezes o terapeuta, como falei, hoje eu estou numa abordagem que eu desenvolvi, depois de muitos anos de estudo, de muito tempo de prática, de mais de 3.000 casos atendidos, então eu desenvolvi minha abordagem terapêutica, por isso que eu garanto que eu estou falando, certo? Ou seja, não surgiu do nada nem do além, né? Porque o pessoal já
Se soubesse, pessoal, de cada vez que eu vou para uma live, chega lá uma ameaça de processo para mim. Né? Então, por quê? Porque as pessoas não gostam de ouvir a verdade. É só isso. Só que a minha preocupação é o quê? Você que é cliente, você que paga, por exemplo, para mim, para terapia, a sua vida está na minha mão. E o profissional terapeuta, ele precisa ter consciência disso. É verdade. Precisa saber que é uma vida que está sendo tratada. Às vezes é aquela vida que está naquela hora que está ali, que às vezes você, sei lá, não quis dar o seu melhor, certo? Ou você, enfim, qualquer questão que seja, essa pessoa depois está com a corda no pescoço, e aí? Entende? Então, essas questões, elas precisam vir à luz da consciência, precisam ser externalizadas. Para quê? Para que você possa começar a saber que existe, poxa, tem tudo isso aqui da área terapêutica, vamos buscar, né? Vamos buscar entender melhor, poxa, talvez eu estou travado aqui, porque talvez não seja só isso, né? Antônio, tem como piorar? Vamos supor que você falou ali, né, do... Não, você disse dos terapeutas, né? O que você tá rindo? Eu tô pensando na pior situação de botar É que eu corda tenho- no pescoço, eu- daí tem como Eu piorar? tenho muitas perguntas, você tá falando e eu tô com muita pergunta em mente. E agora veio essa, Deixa se eu que eu não tô perguntar acessando. agora, eu vou esquecer. Mas eu digo assim, ó, eu acho que eu já sei, na verdade eu já sei a resposta, mas eu quero que tu traga isso para o público. Eu estou muito mal e estou num estado X da depressão. Aí eu procuro um determinado terapeuta, eu chego no terapeuta, sei lá, chuchuzinho aqui. Aí o chuchuzinho não estudou o suficiente. Vem e me Tá atende meio, é bem só meia água e boca. bagaço. Ele pode piorar a minha situação ao ponto de me colocar. Você falou, daqui a pouco a pessoa tá com a corda no pescoço. Tem como um terapeuta terminar de puxar a corda sem querer? É mais uma Empurrar o questão banquinho? assim, ó, é mais uma questão... Uma questão polêmica, certo? Bem polêmica, só que ao mesmo tempo eu trato isso como uma coisa que devemos trazer aqui, certo? Por quê? Por isso que eu quis perguntar. Respondendo diretamente, existe sim, e acontece, infelizmente isso acontece, porém vocês não vão ver esses casos na mídia, tá? Vai ser muito difícil, tá certo? Mas entenda o seguinte, existem N e N situações. Primeiro, vamos entender o seguinte, né? Essa live aqui ela tinha que ter umas 5 horas para vocês entenderem. Quase no fim, Né? Temos Tô vendo dois minhas lados. perguntas. O terapeuta ele tem que fazer apenas a parte dele, do que ele estudou, para o que ele tem a competência dele. E existem muitos, eu acredito que a maioria são de excelentes profissionais. Sim. Certo? Ponto. Né? Mas em toda área, lembrem disso, toda área tem profissionais que Sim. tem problemas também, né? Porque a partir do momento que ele não vê a seriedade nisso, por exemplo, essa pessoa ela também está doente. Sim. Entende? Então, eu poderia trazer situações aqui de diversas áreas, mas não é por isso que eu vou julgar, que eu vou condenar aquela área, entende? Então, vou dar um exemplo aqui do meu falecido pai, um exemplo bem rápido, né? Meu pai já é falecido, né? Muitos anos atrás ele teve um câncer, e na época procuramos, né, isso faz muitos anos, quem era o melhor doutor oncologista daquela época. Buscamos essa pessoa, certo? Fez todo o procedimento, fez cirurgia. Esse médico, ele esqueceu uma gase cirúrgica dentro da barriga do meu pai. Era o melhor profissional daquela época. Ou seja, é um erro crasso. Isso é um erro que nem estudante de medicina comete. Porque é uma das coisas que inicialmente mais são cuidadas. Entende? No entanto, eu não posso chegar aqui porque médico é ruim, porque... Não, jamais. São pessoas. Por isso a importância de o quê? Principalmente se você é terapeuta, o que é que eu recomendo? Faz terapia. Hoje eu atendo uma boa parcela de clientes que eu tenho, são terapeutas. São médicos, são psicólogos, são psicanalistas, são psiquiatras. Porque eles também lidam com Eles gente, também lidam com isso. Veja só, né? Eu atendi, supondo, 5 pessoas no dia, né? Eu Nossa, preciso imagina entender a carga que emocional. exatamente, você está recebendo aquelas, por mais que você tenha treinamento, eu sei, eu também já estudei, vocês têm os treinamentos ali,
posicionamento terapêutico, o campo moral, a moral e moral, tem várias coisas. Só que você continua sendo ser humano. Você começa, sem perceber, a absorver aquela carga pelo campo. Que campo que é esse? Ah, tá falando de misticismo? Não, tá falando de campo mórfico. Você tem que estudar lá um cara chamado Rupert Sheldrake, certo? 1960. Então, esse campo aqui, ele é um campo existente. Você recebe essa carga, querendo ou não. Não adianta vir com essa que eu sou aqui, O Jedi. o Jedi, porque você vai receber. Por isso que a gente precisa fazer terapia também, né? Ali. E se eu não me desfaço dessa carga, por exemplo, eu acabo levando isso para dentro da minha casa, para minha esposa, para minhas filhas, por exemplo, entende? Então, por isso que é importante aí, né? Mas aí, voltando para cá, sim, existem bons e maus profissionais em todas as áreas. Eu acredito, sim, que a maioria, frisando novamente aqui, são excelentes profissionais. Eu, particularmente, conheço muitos, tenho muitos que se tornaram amigos, inclusive, né? E o que acontece? Infelizmente, existe, sim, uma parcela de terapeutas que não é que eles são maus. Essa é a parte importante, por isso que eu até citei antes aqui. Continua estudando. O terapeuta que eu sou hoje, as formações que eu tenho hoje, o dinheiro que eu, digamos, a prosperidade que eu desenvolvi na minha vida, que eu tive capacidade de investir, fazer treinamentos ali, por exemplo, que custam mais de 100 mil reais, por exemplo, certo? Eu só consegui através de quê? Estudando, devagarzinho, né? Quando eu comecei, até engraçado, quando eu comecei vendendo, né? Não era nem meu, era de esposa, ela vendeu um sofá, né? E uma máquina de costura para mim fazer a primeira formação, para vocês terem ideia, né? Então, só que eu nunca parei, né? Nunca parei. E aí a gente continua até hoje. Então, o que acontece? Hoje, toda essa informação, né? Essas formações ao mesmo tempo também, me trouxeram essa visão, né? Que eu percebo que, por exemplo, há 5 anos atrás, vamos colocar assim, eu não tinha, certo? Eu não tinha, né? Então eu digo que não é que talvez sejam pessoas más, mas elas não sabem que existe um outro campo, que existe mais conhecimento, que existe mais informação, Só para sabe? estudar. Só continua estudando e faz o teu trabalho, né? Vai fazer terapia, vai buscar ajuda, porque muito desse processo vem da sua própria experiência, né? Então, hoje, muitos dos casos, dos exemplos que eu, inclusive, utilizo dentro do campo terapêutico, eu trago de onde? Eu trago da minha própria vida, né? Por exemplo, uma outra formação é terapeuta xamânico, só que eu fiz pelo método tradicional. Você leva anos para você se formar ali, né? E é experiencial, é vivencial aquilo, né? É olhando para suas próprias sombras diretamente, lidando com as suas próprias sombras. Por exemplo, na psicanálise se chama ali da parte da individuação, né? Eu não vou trazer tudo aqui, senão a gente vai ficar até Eu tenho amanhã. mais uma pergunta. É. A gente tem, eu não conheço todas as denominações, mas nós temos vários, eu vou colocar assim, tipos de terapia. Terapia holística, terapia ocupacional, a psicoterapia, enfim. Você deve conhecer mais do que eu, com certeza. Quais são, quantas dessas você atua no seu método? Com quantas dessas áreas de terapia você atua? Repete ali para mim, por gentileza. Nós temos, que eu conheço agora, que me vem à cabeça, nós vamos ter a psicoterapia, né? Dentro da psicoterapia já desmiuça mais, mas enfim, nós vamos ter a terapia holística, a terapia xamânica, a ocupacional, integrativa, a psicanálise, são todas denominações diferentes. A única ali que ela sai fora, digamos, né, hoje, é a ocupacional. Porque a ocupacional é voltado às empresas daí. Olha só. Né? Mas o restante, todas Todas elas as englobam. Todas as Mas outras se não ali, trabalhas com empresa. Trabalho, mas com a outra empresa daí, que é do nosso grupo. Daí vai ser outra. Daí não com aquela terapia. Exatamente, não com aquela terapia. Né? Então tá, eu tinha montado algumas perguntas aqui, algumas pessoas enviaram algumas perguntas. Nós temos 15 minutos para 10 perguntas, então vai ser... Mas isso, sabe que isso é bom? É bom que ele pode voltar, já fica o convite para um próximo episódio. Então... Mas vamos aproveitar o tempo que tem. Não, com certeza, Gê, eu vou dar uma esmiuçada que vamos fazer um bate-bola rapidinho. Na verdade, assim, o que a gente queria te perguntar?
Quando procurar ajuda? Porque o que a gente escuta, a terapia ela é só para quem está doente mentalmente, ela é só para quem está com problema. Como eu sei quando eu tenho que procurar o terapeuta? 1 minuto para a resposta. Pi, pi, pi. Vou dar responder em Valendo! 15 segundos. Vai. 15 segundos. Terapia você tem que buscar quando você está bem. Olha, a resposta da segunda. Né? Porque eu ia dizer assim, ó, e que para quem diz, né, que tá bem, que não precisa de terapia, então o que você tem a dizer? Porque assim, ó, você faz a terapia, pessoal, pra vocês entenderem. Tem ainda muito dessa crença aqui no Brasil, principalmente, aliás, aqui no sul do Brasil tem muito disso ainda. É Por causa verdade. de um fator cultural, Uhum. certo? Isso é importante vocês saberem. Que as pessoas, elas são um pouco mais retraídas a buscar ajuda, entende? Só que buscar ajuda, buscar apoio, buscar auxílio terapêutico, né? Você se abrir com alguém, poxa, não precisa ser o terapeuta melhor do planeta. Você pode, às vezes, buscar um amigo seu, se abra, entende? É importante. Isso daí já vai te dar um alívio muito grande. E a terapia não é somente para você resolver problemas. Principalmente é para você evitar que eles aconteçam. Mas se já aconteceram, daí também vai ser para resolver aquilo. Bloqueios emocionais, uma coisa que buscam muito, bloqueio na área financeira, entende? Bloqueio no mundo relacional, situações de separação, por exemplo, no casamento, questões de trabalho, mundo relacional. O mundo relacional, ele acaba englobando já isso tudo aí. E é engraçado porque às vezes, desculpa, eu te cortei, né? Pode não. Porque às vezes alguém diz assim, ó, não, eu tô super bem, tá tudo fluindo, mas todo mês eu tô endividado. Essa pessoa, ela vai olhar pra ti, ela vai dizer, não, eu não preciso de terapia, porque eu não tenho dinheiro, eu só tô cheio de dívida. Isso dá para melhorar na terapia? Essa questão das dívidas, do não ter o dinheiro? Na Porque verdade, tu falou que antes, Beleza, né? um dos motivos maiores das pessoas procurarem era É a justamente a questão- questão do dinheiro, né? Sim. na verdade, o errado é você viver com dívida. Só que hoje a gente, aí é um assunto que vai muito mais além, certo? Mas hoje a gente está dentro de um ambiente, né, vamos falar assim, cultural, mídias sociais e tudo mais, onde as pessoas, a gente teve uma alteração no nosso próprio código genético, inclusive. Hoje a gente teve uma alteração, inclusive, no nosso próprio código genético, certo? Então, hoje, vamos falar em nível Brasil, as pessoas estão achando que é normal você viver pendurado no cartão de crédito, você tá com o nome no SPC, você não conseguir, Não. porque é normal, Sim. porque tá todo O mundo mercado assim. tá E difícil. na né? verdade é comum, não é normal. Não, exatamente, É está comum. comum, mas não é normal, certo? Então, sim, isso é um problema, e é um problema grave da área terapêutica. Daí você começa, você abre portas para muitas outras coisas. Aí certo? começam a vir os outros Aí problemas. começa a vir os outros problemas, né? Porque daí, tô endividado, vou ser bem direta. Tô endividado, mas a minha vida é super legal, mas eu não consigo nem ir ali na fazenda, Na padaria. na vendinha do Zé e comprar um refri. Porra, que vida legal, né? Não, a minha vida é super legal, mas todo final de semana eu sou obrigada a ficar dentro de casa porque eu não tenho dinheiro eu nem sei. pra ir até o parque. Eu sou feliz assim e tem que ser humilde, mas daí o filho fica doente e daí depende do SUS. Aí tem, entendeu? E tem que ficar lá na Isso, fila com eu o digo filho assim, doente. Então, principalmente para esses pontos, porque assim, ó, por exemplo, eu tenho um caso muito emblemático de uma pessoa que eu atendi, e eu sou uma pessoa que assim, poxa, a pessoa vem com a questão financeira. Você vai ouvir falar de prosperidade de formas, de maneiras infinitas, até você encher o saco de mim. Né? até Porque você entender. ou você vai para frente ou você vai para frente. O para trás não tem, certo? Só que aí que tá. Quem está disposto A realmente a pagar realmente o preço. pagar o preço? O que é esse pagar o preço? Abandonar suas crenças, mudar os hábitos, mudar os padrões, corrigir a forma de pensar, entende? Corrigir os ambientes que você frequenta. Tem muitas coisas, não tem como trazer tudo aqui. Mas é muito complicado, né? Porque você precisa criar referências novas, porque essas suas crenças é o que fizeram você acreditar a vida inteira. Sabe? Sim, Então daí tu tem que desconstruir muito para poder construir aí, novo. Sim, sabe? Assim, para as pessoas entenderem, a gente está falando aqui, por exemplo, vai mais a fundo, né? Padrões transgeracionais, padrões epigenéticos, né?
Então, assim, são coisas que, por exemplo, epigenética, quase ninguém fala a respeito. Eu nem sei o que é. A gente pode fazer uma live, então, se eu entrar nesse assunto aqui... Vamos passar da melhor não. epigenética. Tá, vamos Já para a não sei próxima mais nem pergunta falar. Mais já. uma pergunta, vamos lá, mais uma pergunta. Ó, Epigen- você estava falando ali da questão de pedir ajuda e de ser cultural. Tem um filme muito bonito que se chama O Menino Topeira, A Raposa e o Cavalo. Então, é uma Isso é um indicação. É um Ah, filme. Muito bom. É muito Eu bom nunca esse vi. filme. E uma das frases, ele é um filme animado para Ah. crianças, mas é mais para os adultos, assim, né? E assim, eu não vou talvez saber trazer exatamente como tá no filme, mas que diz assim que qual foi a coisa mais corajosa? Acho que alguém pergunta para o menino qual foi a coisa mais corajosa que ele já falou. E ele fala ajuda, pedir ajuda, me ajuda, ele fala. Sim. Então, da onde que da onde que vem? Você falou ali, é cultural. A gente sabe que as pessoas relacionam muito essa questão de pedir ajuda com fraqueza, né? Uhum. E na verdade pedir ajuda é uma demonstração de ser forte, Exatamente, né? Porque não é ao nada contrário. fácil. A pessoa, é exatamente esse ponto. Muito bem, Stephanie. Você pedir ajuda, certo? Qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa que, assim, eu luto pela vida, né? Eu não vou vir aqui para você porque você tem que fazer terapia comigo, não. Busque alguém que seja no seu bairro, busque o padre ou o pastor da sua igreja, busque ajuda, certo? Porque é melhor ser dessa forma do que você ficar com aquilo reprimido. Ah, mas eu tenho medo que as pessoas vão julgar. Hoje tem, esqueci agora, tem um telefone que você liga aqui. Tem. É verdade. Tem. Eu não lembro também. Fugiu o Mas eu nome vou agora, tentar mas enfim, trazer. depois pesquisa. É preferível que você busque ajuda, busque auxílio de alguma forma, do que você ficar com isso guardado, porque isso cresce e as pessoas elas não percebem isso. Isso vai crescendo, toma conta de você, te leva a coisas piores. E você muitas vezes tem família, tem amigos, né? Tem filho, tem filha, tem esposa, tem marido. As pessoas precisam de você e você é uma pessoa que faz a diferença aqui no nosso planeta. Só que você precisa descobrir isso, certo? Então você às vezes mentalmente, por isso que saúde mental ultimamente está virando a febre e vai ser o mal do século, né? Tenha esse ato de coragem, porque requer muita, mas é muita coragem você pedir ajuda. Então, comece convertendo esse pensamento. Pedir ajuda não é um ato de fraqueza, pelo contrário, é um dos atos mais corajosos que você pode ter para com você e para com as pessoas que amam você daí. E daí também tem a questão... Não, tá tudo bem, o meu trabalho tá legal, o meu relacionamento tá legal, mas como é que é aquela frase que a gente conversou, acho que a gente conversou outra vez, não, eu escutei um personal falando, ele falou assim, eu posso estar bem como eu estou, mas não significa que eu não possa melhorar. Então, hoje eu me aceito como eu sou, eu estou feliz, bem resolvida como eu estou, mas será que eu quero ficar sempre assim ou eu quero melhorar? Então, acho que a terapia também é para isso, né? Eu estou bem como eu estou, eu não tenho nenhum problema né? Eu sei lidar com os pequenos problemas que vêm no meu dia a dia, mas como eu posso melhorar? Então, acho que a terapia, ela também traz isso, né? Para a pessoa melhorar o que ela acha que já tá bom. Com certeza. Porque ela vai praticar o desenvolvimento dela, né? Sim. Então, acho que também é bacana. É tipo eu não que eu tô bem. Mas... Começou as piadas. Eu não tô tão mal, assim, já tive pior. Mas assim, a terapia, por exemplo, isso que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida. Eu faço tu desde quer os 14. sempre melhorar, né? Tu E quer vou sempre fazer evoluir, né? até cair os dentes. Eu lembrei quem que falou a frase. Quem falou a frase foi um personal. E ele estava falando com algumas pessoas sobre o modo de vida, né? Que você pode estar bem, se amar como você é, mas que você sempre pode melhorar e buscar ser melhor. Sempre em busca, né? Isso, Temos mais alguma? Uma coisa que assim, as pessoas têm que entender, né? Então eu tenho que ser uma pessoa perfeita. Eu não tenho mais raiva, né? Eu não passo raiva no trânsito, eu Impossível. não xingo as pessoas, né? Aquela coisa... Só se vira Buda, né? Só se você... Pega a estradinha, vai por acabou de cima da responder, montanha né? e fica lá. Principalmente, pessoal, tenha de volta a sua administração emocional. Positividade tóxica. Hoje,
né? Qual que é um dos grandes males aí, certo? Você é um ser vivo. Eu estava falando para as meninas aqui antes, o que a gente é, basicamente? A gente é uma plantinha. Você precisa de uma boa terra, um bom adubo, água e alguém falando coisas bonitas para você. Você vai crescer bem, vai frutificar e, né, vai só para frente. Mas certo? aí se você pega essa plantinha e você só escutou que a maioria das pessoas é assim, né? Escutou a vida inteira só Aí coisa negativa. Só as pessoas te podando em vez de te alimentar. Exatamente. E aí, como é que fica? Aí ela vai ter que achar Aí força não na raiz precisa dela, de uma minha ajuda, filha. de uma ajuda profissional. É um assunto que a gente tem... Nossa, a gente podia ficar a noite inteira falando. É complexo, Exatamente. né? É, Mas aqui, o né? que eu queria... Mais uma coisa que eu queria trazer, porque tem mais uma pergunta Não, daqui vamos lá. também que eu quero fazer. É pra uma dica que você poderia dar. Não sei nem como eu vou formular isso, mas a gente sabe, assim, eu vou trazer um pouco de vivências que eu já tive. Quando você tá em casa, você como família, e a pessoa te pede ajuda. E aí, às vezes, você como ali dentro daquela situação, você não vai conseguir ajudar da melhor forma, porque você está envolvido. E como que você, o que você indicaria para as pessoas, a gente já vai entrar, a gente já entrou em setembro, né? Já. Setembro Já. é o mês de prevenção ao suicídio, então a gente sabe que quem já vivenciou uma situação com uma pessoa depressiva, com pensamentos suicidas, vai entender o que eu tô falando, é muito difícil, é muito complexo. Então, o que você teria para trazer assim como uma âncora? Não para a pessoa que está com esses pensamentos suicidas, mas para quem está em volta dela. Uma mãe com um filho. Uma mãe que tem um filho depressivo, uma esposa que tem um marido que tem uma esposa, enfim. Pessoas que estão ali lidando de frente com isso para que ela também não fique depressiva, porque as chances são gigantes. Sim. E como ela consegue, porque ela vai precisar levar essa pessoa, ela vai precisar ser, você é a ponte entre Isso. onde a pessoa quer chegar, né, do problema que ela tá, a solução. Mas essa pessoa Você da vai família vai pegar ser o a ponte barquinho. até você. Sim. Como que você diria assim para a pessoa? Naturalmente, vocês, né, voltando aqui, vocês vão se acostumar que eu sempre vou trazer a palavra que é tudo muito complexo. Não tem nada como resposta definitiva, o caminho único da salvação para todas as pessoas, né? Por quê? Porque justamente isso, cada ser humano é um ser humano, cada pessoa é uma pessoa, cada caso é um caso. Mas, né, a gente compreende, porque, poxa, são várias pessoas, o tempo é curto. O que eu posso levar, então, aí de mensagem nesse sentido para esse caso, né? Ainda mais que a gente está dentro desse mês que é emblemático, né? Fala Setembro Amarelo, né? Prevenção ao suicídio. Primeiro ponto, você que conhece alguém, se você é amigo, se você é pai, se você é mãe, ou se você é filho e talvez está vendo seu pai ou sua mãe, independente. Primeiro ponto, não desista. Você que está de fora do problema, certo? Você é a primeira pessoa que não pode desistir. Depois, Nossa, que forte. você pode ser a pessoa, e geralmente que pode ser essa luz e que está sendo essa luz, certo? Para aquela pessoa que está com pensamento suicida. Então, às vezes, comece por você buscando ajuda, buscando apoio, para poder auxiliar aquela pessoa, certo? Porque quando a gente fala, por exemplo, depressão, vamos falar suicídio, né? Mas que está ligado ali, né? A gente está falando de N fatores, são infinitos que levam a pessoa a cometer um ato desse, certo? Então, assim, como que eu vou conseguir tirar, né? Se entendendo, eu não consigo, você não consegue tirar uma pessoa da situação dessa. Você consegue levar força para que ela saia de lá. Esse é um ponto que você precisa entender. E acontece muito disso. As pessoas, porque eu quero salvar. Eu quero... Você não pode. Você pode o quê? Você ser a luz, para que ela possa enxergar, para que ela possa justamente encontrar um ponto de uma maneira de continuar seguindo, certo? E sim, levar força para ela, entende? Isso precisa gotinhas em gotinhas, sabe? Sementinhas em sementinhas. Regar a plantinha para que vá saindo, acompanhe essa pessoa. Se você sabe que a pessoa já tem um problema, não deixe essa pessoa sozinha, certo? Porque
eu até agora não vi caso, não conheci, pode ser que tenha, mas que uma pessoa cometeu, por exemplo, um ato desse contra Com a outra própria pessoa vida, junto. com a pessoa do lado. Entende? Eu já presenciei da pessoa se trancar no banheiro. E aí a esposa não conseguir tirar, saber o que estava acontecendo, daí saiu correndo pra rua, parou um motoqueiro. O motoqueiro conseguiu arrombar a porta do banheiro e salvou a vida do... Nossa. Pois ela marido. conseguiu salvar. Ela não conseguiu, ela não teve a força necessária Sim, para arrombar imagina. a porta, Tirem a chave do mas banheiro. ela chamou ajuda na rua de manhã Sim. e o motoqueiro que estava Ela indo achou um pro jeito. trabalho, Sim. ele parou a moto e foi... E é uma coisa importante, que, como eu falei, tem muita coisa, pessoal, né? Inclusive, do que eu estou falando aqui para vocês, eu que sou o primeiro a falar, não levem tudo como a última verdade, porque às vezes até você mesmo, que está assistindo, a sua situação pode ser totalmente diferente, entende? Mas assim, ó, essa questão, por exemplo, medicação, tem, mas eu sou contra, eu não quero. A gente precisa reconhecer que a gente precisa, certo? Eu sou um cara, minha pessoa aqui, eu não gosto dessa parte de medicação. Mas eu reconheço que sem elas, talvez a gente nem tinha mais humanidade em cima da Terra. Não, é verdade. A gente nem tinha mais ser humano em cima da Terra. E muitas vezes a medicação é a ponte que a pessoa precisa para conseguir chegar lá. Porque são vários fatores, emocionais, mentais, físicos, ambiente, hormonais, né? Então, são vários pontos que precisam ser olhados aí. E essa pessoa precisa estar, de alguma forma, né? Tá firme de receber esse amparo até ela conseguir sair de lá, certo? Vamos lá, eu tenho mais 2 perguntas, mas essa é de bate mesmo. 1 minuto para você me responder. Como você imagina o futuro da psicoterapia com o avanço da tecnologia da inteligência artificial? A inteligência artificial ela veio para reforçar ainda mais o trabalho do terapeuta, digamos, o físico aqui, né? E detalhe, tem na internet hoje, eu vejo o pessoal falando bastante, obviamente, né? Se você for observar com o que a pessoa trabalha, eu vendo inteligência artificial. E são esses que defendem que o terapeuta vai ser substituído, né? Inclusive tem um cara muito famoso na internet que fala de dependência emocional, que ele fala que está acabado para os terapeutas. E nunca houve uma era onde teve tanto trabalho para os terapeutas como agora, certo? Inclusive para tratar o que a própria inteligência artificial está fazendo. Fica o aviso aí, viu? Fica a dica, tá bom? Próxima pergunta, que é a pergunta que a gente vai encerrar com você. Em que momento você percebe que um paciente está pronto para encerrar o processo terapêutico? Quando que você percebe que dá para parar? Essa pergunta é muito boa. Como eu falei anteriormente, existem vários métodos, metodologias, certo? Então, eu acredito aí que quem tem que perceber o momento certo é o paciente. Ele tem que pensar, caramba, eu melhorei, eu não tenho mais essa questão, eu saí disso daqui, enfim, prosperei, que seja questão financeira, tá as coisas andando na minha vida, né? Principalmente. Uma coisa que uma vez eu quase recebi um processo, né? Só mais esse aqui. Eu falei o seguinte, terapeuta bom é o terapeuta desnecessário. E eu reafirmo, terapeuta bom é o terapeuta desnecessário. Por quê? Você vai perguntar para mim. Um dos papéis da terapia é devolver para você o seu autogerenciamento emocional e mental. Não é você ficar escravo meu a vida inteira. Mandando áudios de 20 minutos. Né? A vida inteira. Agora sim, tem outra questão. Todo santo dia. Aqui lá, você tem ali clientes que já estão com você há 5, 6 anos. Tenho. Não tratando problemas. Trabalhando desenvolvimento pessoal. Porque eles entenderam que isso é o que vai virar a vida. E, de fato, são pessoas que viraram a vida muito mais do que eu, inclusive. Eu fico feliz, né? Tu pode ser o teu próprio terapeuta, então, eu só. Pensar mais ou menos. Mas é isso. Mas é isso. Então tá, a gente te agradece imensamente, porque a gente sabe que você tem uma agenda muito ocupada, então a gente te agradece imensamente por estar aqui com a gente, por ceder esse tempo. Já fica o convite para uma próxima.
A gente avisa com 6 meses de antecedência, 6 meses tá bom. Tá bom, né? E vai encerrar. Pode encerrar. É semana que vem já? Essa semana que vem, não, Dia dia 18 é na tá. outra daí, né? Eu queria, para encerrar, te agradecer. É uma honra pra gente, né? Falo por nós duas ter você aqui. Já no início, você é nosso terceiro convidado. A gente já recebeu um convidado tão ilustre, bem no comecinho. Pra gente é maravilhoso. A gente agradece muito mesmo. E acho que é isso, né? É isso, já quer anunciar o nosso próximo, a data. Aqui, ó. A roteirista foi embora, ela não tá enxergando. A data vai ser no dia 18 Isso. desse mês, não agora, só daqui 15 dias. Isso. E a gente vai continuar falando sobre saúde mental e como nós somos influenciados pelas pessoas. Daí a gente vai falar sobre autoestima. Exatamente. Não temos convidados, certo? Eu já ia soltar um inglês aqui. Não, acho que não temos convidados. Mas se alguém quiser se prontificar a ser nosso convidado, fica aberto o convite. Depois eu mudo minha agenda e aí eu volto aqui com Olha vocês. aí, ó, viu? Então tá, Fechou, gente, boa noite pra vocês. Boa noite, não pessoal. posso dizer boa noite? Posso, né? Boa noite, bom Boa descanso noite. pra todo mundo. Porque Boa nesse noite, bom dia, boa boa noite, boa Boa tarde, tarde. vai que a pessoa tá Bom vendo dia, de boa manhã. tarde, boa noite. Eu agradeço também, né, o convite de vocês aqui. Olha Sim. só, a Stephanie agora vai finalizar ali, enquanto a gente fica olhando aqui o cara dela, pode desligar lá. Que a... Agora vocês vão ver meu rostinho lindo. Peraí. Ai, esse treco sempre trava.